professor Willis Tabosa, para prosseguir com os nossos seminários almoço. E este é o primeiro do ano, se não estou em erro, é o primeiro do ano de 2026. Quero agradecer, antes de mais, à Rafaela pelo seu sempre empenho muito dedicado na organização desta nossa atividade, que constitui hoje uma atividade importante no âmbito do nosso Centro de Investigação em Ciências Sociais. Hoje nós temos na nossa presença, para animar este seminário, certamente para dar origem a um muito bom debate, o professor Willis Tabosa, e que irá fazer uma intervenção de acordo com aquilo que são as nossas regras habituais, enfim, muito pouco tempo, mas irá fazer uma intervenção certamente interpeladora, com o título O Conhecimento nos Saberes da Tradição, Diálogos para uma Vida Sustentável. O professor Willis Tabosa, creio que não vou cometer nenhuma inconfidência, mas ele prefere não ser apresentado como tal, mas o professor Willis Tabosa é antigo reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, uma instituição brasileira, localizada na cidade, com a sede na cidade de Natal, com quem nós, Universidade do Minho, temos um acordo de colaboração científica e pedagógica há muitos, mas muitos anos. E, portanto, sobretudo para quem está aqui presente e para os nossos ouvintes e que irão participar através da internet, sobretudo se forem portugueses ou também brasileiros, sabem que há um canal que facilita as parcerias, os acordos e as mobilidades entre docentes, alunos e funcionários das nossas duas instituições. O professor Willis não gosta de ser apresentado como antigo reitor com base num argumento, não que tenha algo sobre o exercício do cargo que desempenhou ou sobre a figura de reitor, mas sobretudo porque se assume, e a meu ver muito bem, fundamentalmente como um professor. E ao contrário do que acontece muitas vezes, depois de ser reitor, voltou para a sala de aula, para realizar aquilo que é a sua profissão e aquilo que gosta, como acabou de dizer aqui numa conversa informal, gosta de fazer. O professor Willis Tabosa é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é especializado em Bioecologia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E, para além do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizado na Universidade Federal da Paraíba, é doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo atualmente professor, e já com uma carreira longuíssima de 42 anos, de professor na área da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E, sobretudo, creio que esta é a nota mais importante, neste momento, para aquilo que nos traz aqui, é um professor e cientista inquieto com a situação atual do mundo. E esta inquietação, foi esta inquietação que nos permitiu travar conhecimento e, na sequência desse conhecimento, estar aqui. Eu conheci há bem pouco tempo o professor Willis Tabosa, quando ele me honrou com a sua presença num seminário que eu organizei, quando a minha última deslocação ao Brasil, a convite justamente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para participar num seminário organizado pelo nosso colega e amigo Avelino. E o professor Willis teve interesse em assistir e participar ativamente, recordo-me muito bem das suas intervenções, ativamente num dia inteiro, uma manhã e uma tarde, em torno justamente das nossas inquietações comuns, que têm a ver com o estado, eu diria, já que
o título está Uma Vida Sustentável, eu diria que o estado insustentável do nosso planeta e do nosso modo de vida, que está justamente a destruir o planeta. E desse encontro feliz, creio que resultou um conhecimento e uma boa amizade que justifica justamente a sua presença aqui no âmbito de atividades que veio desenvolver à Universidade de Coimbra. Professor Willis da Rosa, muito obrigado por ter aceitado deslocar-se aqui à nossa instituição e estamos certos que os presentes, quer presencialmente, quer à distância, irão apreciar as suas palavras e depois participar no debate. Muito obrigado, o tempo é seu. Professor Fernando Bessa, muito obrigado, presente aqui, muito obrigado também, esses queridos que nos assistem, pelas palavras gentis que foram proferidas. Eu quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento todo especial à Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais e, evidentemente, do CIS, do professor Fernando Bessa, pelo gentil convite. Eu estou aqui numa missão de estudos de 60 dias na Universidade de Coimbra, isso que está colocado aqui de forma bem objetiva, onde são os dois lugares em que a gente está falando, para os meus estudos de pós-doutorado nesse projeto, que é exatamente o título da nossa apresentação de hoje. E, nesse contexto, além de agradecer, obviamente, à Universidade do Minho, eu preciso agradecer ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é quem me financia para esse processo dessa missão de estudos, e a Universidade de Coimbra, que nos recebe por intermédio da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Eu preparei uma apresentação, mas vou, Rafaela, ser bem objetivo, para não perdermos muito tempo, mas eu preciso apenas dizer de que lugar nós estamos falando. Como bem apresentou o professor Fernando, eu sou licenciado em Ciências Biológicas, no Brasil é diferente, a gente forma-se para ser professor, logo diretamente, não opta isso pós-formação básica no ensino superior, e neste lugar eu me envolvi quando do doutorado no ano de 2004, 2007, com a minha querida, dileta e toda especial amiga, professora doutora Maria da Conceição Xavier de Almeida, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi ela que me inseriu nesse contexto, em que aquele biólogo que estava apenas cifrado nos conceitos da biologia, das ciências biológicas, passa a ter um outro olhar, um olhar fora da academia. Então, é nesse contexto em que é deste lugar que eu prefiro falar, em que eu me insiro hoje como professor, como sujeito do conhecimento. E, obviamente, na proposição que o professor Fernando nos trouxe lá naquele seminário em Natal, isso me chamou a atenção. Então, contra o crescimento, essa era a grande pergunta do escritor, enfim, que nós estávamos discutindo. Então, desse lugar, nós vamos fazer uma apresentação em dois movimentos. Um de forma muito breve e objetiva, que é apresentar o que é o projeto, quais são os elementos, até porque está em andamento, a gente já teve algumas atividades de campo, e uma outra que eu discuto muito mais a base teórica conceitual de onde a gente vai trabalhar esse projeto. Então, tem um pequeno vídeo, enfim, tem umas coisas que eu acho que vai ilustrar melhor esse lugar de onde nós estamos falando, mas a base teórica conceitual, que para mim é o mais denso para poder dialogar. Precisei sair do lugar que eu estou de biólogo, que eu sempre estive como biólogo, para poder construir esse diálogo com essas pessoas, homens, mulheres, enfim, do conhecimento, sujeitos do conhecimento. Só para brevemente, o projeto tem uma equipe, um projeto de pós-doutorado, eu estou, evidentemente, como coordenador do projeto, e o professor doutor Joaquim Luiz Medeiros Alcoforado, que é o nosso supervisor lá na Universidade de Coimbra. Tem uma aluna, que já se formou agora há pouco tempo, a Radna Luana, e, inclusive, é importante citar que é por intermédio desta aluna que a gente construiu esse diálogo com as pessoas da comunidade do Assentamento Esperança, porque tem familiares dela lá. Então, isso é uma coisa muito interessante. Ela é formada em engenharia civil,
foi me orientando na especialização, enfim, e com as minhas falas sobre exatamente conhecimento, saberes da tradição, ela foi e fez a proposição do projeto dela e eu passei a construir esse meu projeto. Então, só para a gente também ter algumas questões de forma mais pragmática, né? Estou trazendo o que é o projeto, então essa análise dessas estratégias de pensamento comunitário e a produção do conhecimento frente às mudanças climáticas, a partir do diálogo entre os saberes tradicionais e científicos. Aqui tem algumas palavras-chave, Fernando. A primeira delas são estratégias. Né? A gente não está falando de metodologia, a gente está falando de método, ou seja, formas de pensar que nos leva a um outro diálogo, a uma outra forma de produção do conhecimento. Essa é a primeira palavra-chave que eu queria deixar aqui de registro. E uma outra questão que para mim é muito cara também é esse diálogo de saberes entre ciência e tradição, onde cada um desses locos de conhecimento tem uma contribuição a dar. A ciência, dentro da sua especificidade, dentro do seu rigor, não é? Dentro do seu nível de discussão, que tem todos os aspectos metodológicos inseridos, e os saberes da tradição, que tem a oralidade como um princípio básico de transmissão dos conhecimentos. E nessa oralidade você vai encontrar homens e mulheres que se apropriam com mais destreza, com mais liberdade de pensamento, da mesma forma como na ciência. Não é? É uma pesquisa descritiva exploratória, então a gente vai a campo, a gente tem entrevistas de uma maneira geral, e o assentamento Esperança, que eu trago aqui algumas figuras, sabe, para a gente saber de que lugar a gente está indo, o Brasil, quem está nos ouvindo daqui. Sim, porque nós não conhecemos todo mundo cidade, então eu falei, não, eu tenho que mostrar isso, analisar as estratégias de pensamento usadas pela comunidade do Assentamento Esperança, a produção do conhecimento é exatamente o grande objetivo. Essas estratégias de como é que eles se dão. A gente está trazendo um monte das mudanças climáticas, mas isso tem todo um outro contexto que a gente vai abordar aqui com relação aos aspectos mais práticos. Só para a gente ter uma ideia de tamanho, população, né? Vejam que é uma população que aí outro dia estava conversando com alguém, população pequena, aí não, como pequena, 14 pessoas é pouca coisa? Não é muita coisa. Então, a área do município, o clima semiárido é uma característica importante nossa, média de 450 milímetros ano, então isso é uma questão também muito importante, de 280 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Norte. Eu não conheço muito bem como é que é a estrutura administrativa de Portugal, mas é mais ou menos como se fosse assim, você tem a cidade, Braga, e tem as freguesias, né, que são os municípios, né, então é mais ou menos uma situação como essa, né, falando do estado do Rio Grande do Norte. Então aqui, olha, só para a gente ter uma noção, o Brasil, obviamente, já é um mapa mais ou menos conhecido por todos nós, né? Toda essa área em amarelo, que aqui está colocado como Seridó, inclusive, é uma região muito própria do estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está aqui, a Paraíba também está aqui, então essas duas regiões muito próprias, mas eles se classificaram nesse sistema, assim como o Seridó. Mas isso aqui é a representação do semiárido do Nordeste brasileiro. Tá? Observe que pega até do sul de Minas Gerais. Aqui, obviamente, está livrando toda a parte litorânea, que não é semiárido brasileiro. Então, aqui, a caracterização do semiárido, o estado do Rio Grande do Norte, e aí só para fazer uma questão importante, parece com um elefante, né? Então, tem essas coisas. Então, onde você mora? Muito bem, eu posso morar aqui na tromba do elefante, eu posso morar aqui na pata do elefante, eu posso morar aqui próximo à cabeça, na cabeça do elefante, próximo aos olhos, mas posso também morar na cauda do elefante. Então, o município de Natal é esse daqui, não sei se a setinha está mostrando aí, não é? Não sei se está mostrando a setinha? Porque eu não estou vendo o vídeo. Então, aqui fica o município de Natal e aqui fica o município de Upanema. Sabe que não é um município pequeno, é uma estrutura pequena. E aqui a delimitação
do assentamento Esperança, que dista mais ou menos 4 quilômetros da sede do município, ou seja, do centro da cidade, podemos dizer assim. Seria uma quinta. E é um assentamento de reforma agrária, ainda na época do governo Fernando Henrique. Então, ela data de 1994, esse assentamento. Né? Ligado com relação com o MST? Não tinha relação com o MST, naquele momento ainda não tinha. Bem, então aquilo que eu quis trazer do ponto de vista de saberes, ou seja, como é que a gente vai dialogar com essa comunidade? Em que nível a gente vai dialogar? Sobre quais parâmetros nós vamos dialogar? E uma das coisas que para nós é sempre muito cara são as histórias de vida e a relação com a terra. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com aquilo que o Edgar Morin fala sobre o conhecimento pertinente que se dá no contexto. Esses homens e mulheres que nasceram e vivem lá, a grande maioria, eles passaram a construir um diálogo permanente na construção do conhecimento a partir do contexto em que eles vivem. Então, são os ciclos de seca e os ciclos de chuva, né? As mudanças que vão acontecendo familiares. Então, toda essa história de vida em relação com a Terra, de onde eles saíram, de onde eles estiveram quando eram crianças, até onde eles estão hoje, já senhores e senhoras adultas com mais de 60, 70 anos de idade. Então, essas histórias e a relação da vida com a Terra, ela é estratégica para entender o contexto de existência naquele lugar. E aí, quais são os contextos de existência desse lugar? Conservação da biodiversidade local, proteção de espécies. Se no passado se tinha, por exemplo, caça, isso já é fruto das nossas entrevistas, já tinha caça, né? Eles caçavam e tinham animais de grande porte, já tem narrativas dessa natureza, como felinos, por exemplo, né? Presentes, característicos do nosso semiárido nordestino, e assim por diante. Então, e hoje, como que se dá essa relação, proteção das espécies, por exemplo, na apicultura, uma apicultura que eles preferem dizer que é uma apicultura selvagem, eles não têm um espaço específico, mas são as colmeias que eles preservam. Então, tem todas essas estratégias que são observadas. Os diagnósticos de enfrentamento dessas mudanças climáticas, porque, queiramos ou não, entendemos dessa forma ou não, essas pessoas, esses homens e mulheres, eles já têm sentido alterações no clima, alterações dos ciclos de chuva, porque essa é uma característica muito própria do nosso estado, especialmente no semiárido. Você tem basicamente 2 grandes climas, o período seco e o período de chuva, né? Então, alteração sobre esses períodos nos dias e as estratégias que eles utilizam também estão sendo observadas, estão sendo dialogadas nesse sentido. O que a gente chama de educação para a sustentabilidade é do que eles chamam do bem-estar comunitário. Como é que eles conseguem e como é que eles estão vivendo naquele lugar, apesar de ter todo hoje um aparato e suporte do Estado brasileiro, mas ainda tem dificuldades. A gente vai ver um pouco aqui, por exemplo, nós temos um grande reservatório, tem uma foto aqui para mostrar o reservatório da cidade, mas que esse reservatório não está sendo efetivamente utilizado para fazer uma irrigação e dar uma perenização dos processos de cultivo, né? Para exatamente que eles possam realizar as chamadas práticas agrícolas sustentáveis. Então, eles têm que ainda conviver na esperança de que venham os seus dias de chuva. Estamos com o nosso regulamentário esgotado? Não. Não. Ah, tá. Não. Bom, aqui só para a gente mostrar umas fotos, né? Aqui é a entrada da cidade, não é? Que a gente está indo de Natal para Upanema. Vocês vão desculpar aí, está um pouco borrada, porque o fotógrafo, que sou eu, não é um fotógrafo exímio, né? Eu não fiz esse concurso nessa área. Muito bem, mas a ideia é exatamente mostrar a entrada da cidade, eu não mostro muitos detalhes, não vamos aprofundar isso. E aqui uma coisa importante, eu não sei se deixa eu minimizar aqui, não, porque não... pronto. Os assentamentos têm uma característica muito própria, os assentados têm 2 espaços. Um espaço que é uma área da agrovila. Isso aqui é o quintal, né? Não estou mostrando aqui a casa. Isso aqui é o quintal, onde tem lá um pequeno curral, onde eles criam galinhas, enfim, de uma maneira geral, e outros animais, alguns porcos e tudo.
Isso chama-se agrovila, certo? É um terreno pequeno, de 2.000 metros quadrados, 2 hectares mais ou menos, e onde eles têm ainda, mesmo lá, algumas criações e subsistência, alguns plantam alguma coisa. Observem, nesse período que a gente isso aí foi em novembro do ano passado, não é? Foi a primeira visita lá, observem como estava seco, não é? Observe que é um terreno arenoso e tudo mais, mas mesmo assim é um solo muito fértil, porque lá atrás, onde a gente vê a parte mais seca da mata de caatinga, chamada caatinga é uma expressão indígena, quer dizer mata branca, tá certo? É uma parte mais seca, mas são árvores que rapidamente têm uma capacidade de resiliência muito grande quando respondem as primeiras chuvas. Esse é o terreno da agrovila. E nós fomos num terreno, aí são 20 hectares, onde ocorrem os cultivos. Esse é um pé, mas tem um pé verdinho aqui, é de uma planta chamada juazeiro, né? Uma planta bem característica nossa, que ela consegue armazenar água nos períodos de seca, para os períodos de seca, em tubérculos, né? Em raízes que ela tem por baixo. Então, por isso que ela está muito verdinha. Observe que o restante de toda a mata é mais escura do que exatamente o período de seca. Então, apesar desse solo aparentemente arenoso, ele é de grande fertilidade. E essa é uma característica muito própria também do semiárido nordestino, embora eles tenham que também fazer uso, por conta do próprio tempo de uso, fazer uso de, muitas vezes, implementos e insumos agrícolas para o plantio. Quando é que se trabalha aqui? Se trabalha fundamentalmente no período das chuvas. Por quê? Porque aqui nós temos essa barragem, observem, eu tirei de longe justamente para ter uma ideia do volume de água. Isso aqui não é nem metade do que a gente tem lá. E praticamente nada dessa água é utilizada para os períodos de irrigação. Então, observe que também existe uma dificuldade do ponto de vista da gestão do Estado com relação a esses assentamentos de reforma agrária. Muito bem. E aqui é como nós somos recebidos lá. Eu gosto de botar essas fotos, sabe, para provocar. Observem que a aparente aridez, aparente dificuldade que muitas vezes mostra e se revela pelo semiárido nordestino, a riqueza que existe, a riqueza com a qual nós somos recebidos, é desse jeito. Isso aqui foi só um café da tarde, depois que nós chegamos, tá certo? Isso não é o jantar, só para vocês terem uma ideia. Isso é um café da tarde, de leve, para a gente poder começar a pensar no jantar mais tarde. Então dá para você ter uma ideia de como a gente come bem lá no semiárido nordestino, não é? A família da Radna, que nos recebe lá, com muito carinho, com muito afeto. A gente fica hospedado na casa da família da Radna, de maneira geral. Bem, feita essa apresentação, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, viu, Rafaela? Mais 10? 15 minutinhos? Está ótimo. Eu quero aqui, então, chegar na segunda parte dessa discussão, que é essa base teórica de onde nós procuramos dialogar com essas pessoas. E essa base teórica, dentro do projeto inicial, obviamente ela vai se ampliar na escrita dos artigos que a gente tem para publicar e dos relatórios que a gente tem para fazer, mas dentro dessa base teórica do projeto, alguns autores são muito caros. Obviamente não há uma hierarquização aqui, né, do ponto de vista de importância, não existe isso. Primeiro é o Edgar Morin, né, dentro do conhecimento, das discussões de conhecimento e pensamento complexo, onde o princípio básico é todas as coisas estão articuladas. Então não basta pensar disciplinarmente. Biólogo, geólogo, sociólogo, economista, não. É pensar multi e transdisciplinarmente. Indique se a economia, se os economistas estão pensando o processo de desenvolvimento da nossa sociedade, do desenvolvimento econômico, sem pensar no lugar onde as pessoas vivem. Está lá, fizeram uma barragem enorme. Tem bilhões de metros cúbicos de água, mas não está sendo utilizado, por exemplo, para a perenização
daqueles lugares e, obviamente, uma produção agrícola que possa ser mais longeva e assim por diante. Então, percebem que isso por quê? Porque não se há diálogo, até mesmo no processo de desassentamentos, né? Então, o conhecimento pertinente, já falei um pouco sobre isso, que é aquele que dá no contexto, e o pensamento complexo de Edgar Morin, que as coisas todas estão articuladas. O outro é o Serge Latouche, que é um francês, né, economista, e que ele trabalha, ele discute, e não é só ele, mas tem outros autores, mas ele foi um dos primeiros, sobre essa sociedade do decrescimento. Ele escreve um pequeno tratado do decrescimento sereno, não é? E que ele faz uma análise de cálculo economista sobre exatamente esses aspectos do consumo, ele mostra lá a pegada ecológica, que normalmente deveria ser da ordem de 2,2 hectares, e aí ele vai comparar com algumas pegadas ecológicas, por exemplo, do padrão da sociedade americana, que é da ordem de 9, e da sociedade europeia, por exemplo, que é da ordem de 4,5. E aí se pergunta, mas se 2 é 2,5, como é que está? Por que 9? Porque outros estão muito menos, outros países, que são justamente os países que sofrem mais os efeitos desse processo, não é? Degradador. Então ele propõe exatamente isso, de que nós busquemos fazer uma ruptura, um reordenamento desse modelo de desenvolvimento econômico que nós estamos vivendo, que leva a esse processo avassalador. Ele faz um cálculo muito interessante, de forma muito objetiva, que para a gente poder viver num modelo em que os americanos vivem, a gente teria que ter 6 planetas Terras, por motivos óbvios nós não temos. Para viver no modelo que os franceses vivem, teria que ter 3, por motivos óbvios nós também não temos. Então isso, por si só, é um cálculo matemático feito à luz dos conhecimentos dele. E aí tem outras questões muito interessantes. O Leff também é filósofo, é mexicano, eu gosto muito dele, e ele fala exatamente dos diálogos dos saberes ambientais. E ele propõe, vendo uma coisa muito interessante, na verdade ele afirma que os saberes ambientais, elas são uma epistemologia política, que promove, que deve promover o diálogo para a vida, a sustentabilidade da vida. Porque o que se discute hoje é sustentabilidade econômica. E ele vai falar que nas relações da nossa sociedade, todas as relações se fecham numa lógica de mercado. Isso é o que me motiva ler o Leff, ter o Leff como parâmetro de nossas discussões. O professor Moacir Gadotti, né, pensador brasileiro, educador brasileiro, muito conhecido, enfim, ele vai falar que todas essas questões estão interligadas. Decrescimento e sustentabilidade, pensamento complexo, diálogo para saberes ambientais. Ele fala sobre diálogo para a vida sustentável, por isso que eu tomo muito isso de empréstimo. Por quê? Da mesma forma que o Latouche escreve lá na entrevista no Le Monde, dizendo assim, o desenvolvimento é insustentável. E aí ele vai fazer todas essas análises. O professor Moacir Gadotti, ele trata exatamente de que nós não podemos mais continuar nessa armadilha de acreditar na falácia do desenvolvimento sustentável. Ele não fala com essas palavras, as palavras de falácia são minhas palavras, eu preciso esclarecer esse ponto aqui, mas ele diz que é preciso transcender, é preciso ultrapassar o discurso do desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele da aumento da produção para atender ao mercado, atender às empresas, atender às indústrias, atender a isso, não é? Com sustentabilidade ambiental. Não tem nesse modelo de padrão de produção que gera muito resíduo e muita energia, e necessidade de muita energia, não tem como ter sustentabilidade ambiental. Então, é nisso que o Gadotti se ancora para propor uma educação que leve as pessoas, que leve os sujeitos a pensar sobre a sustentabilidade da vida. E, por fim, como base conceitual do projeto em essência, a professora Maria da Conceição Almeida, também por nós muito
conhecida como Maria Conceição Almeida, muito próxima de nós, que tem cunhado há muito tempo a discussão sobre os saberes da tradição, inclusive usando a expressão intelectuais da tradição. E aqui, num vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente vai trazer um pouco dessa ideia. Mas quem são essas pessoas? São pessoas que estão... E aí ela fala que essa forma de pensar, essas estratégias de pensamento que estão abertas ao diálogo, que estão fora do circuito da academia, mas que têm a imprevisibilidade, a incerteza, a indeterminação, como princípios, e principalmente o aspecto da destreza que se tem de construção do conhecimento, que se vale de analogias e homologias, que o uso da metáfora como operador cognitivo, todas essas estratégias de produção de conhecimento, que é do mesmo sapiens demens da academia, que observa, que faz levantamento de hipóteses, que faz testagens e comprova e descarta. É o mesmo processo do método científico, só que não está isso escrito em lugar nenhum. Não está publicado, não tem um compêndio, não tem a caríssima Rafaela que vai fazer toda essa apresentação para as pessoas, né, de organizar. Não tem isso nos saberes da tradição. Mas a gente precisa saber construir esse diálogo. Bem, e aí, para pensar bem, eu queria colocar, está quase concluindo, viu, Rafaela, com muito carinho, algumas questões. Eu não sei se o vídeo vai passar. The Senator Crane has come here to offer your people a better way of life. Better than what? Better than what you have. I like what I have. I understand that. But your people in the Stone Age that we had at the beginning of a great industrial revolution. The United States government is offering you a piece of land, people. We have our own land. No, it's not yours. It's the U.S. government's. Anybody? No, we may trade for it, but it's not like that. Then how can they own it? Yeah, if you accept our offer, you won't have to hunt buffalo, hold the prairie. You can depend on your country to take care of you. You are not my country. We will give you everything you need if you will just submit to living on a reservation. We need nothing from you. Eu gosto, esse é um trecho de uma série americana chamada Trilhos, Inferno e Trilhos, de 2011, e eu gosto muito desse trecho. Eu peguei e aí o crédito de uma pessoa que postou no Instagram, está aí o crédito com toda certeza, porque isso por si só, viu, Fernando? Só esse vídeo já daria toda uma discussão que a gente não vai aprofundar aqui. Mas observem que é um diálogo entre dois sujeitos do conhecimento. E, na minha opinião, quem vence esse diálogo é o personagem que está colocado aí, chama Muitos Cavalos, é o nome do chefe indígena americano. Nós não precisamos disso. E muitas vezes as pessoas não precisam disso. E esse é um grande problema no diálogo com os saberes da tradição. Nós, na ciência, não podemos nos arvorar de que temos o conhecimento. Não. Morin, ele fala de uma frase que, para mim, é muito especial. Ele diz que o real não passa de um fragmento nebuloso do real. Então, o conhecimento ele não está circunscrito ao conhecimento científico, mas ele está circunscrito aos sujeitos do conhecimento. E, obviamente, ele faz uma fala aí que detona totalmente a presunção, a arrogância, a prepotência. Mas por quê? Porque era a lógica do mercado, nesse caso aí era de construção das ferrovias, iam entrar pelas propriedades dessas pessoas ou pelos territórios dessas pessoas. Eles querem continuar caçando búfalo, eles não querem
trilhos, eles não querem, e a gente às vezes acha que eles querem e vai falar em nome deles. Cautela, é muita cautela. E esse trecho do livro do Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês, do pensamento selvagem, e é importante destacar, o pensamento selvagem não é do selvagem. O que o Lévi-Strauss está dizendo com isso? Ele está dizendo que é um pensamento que não está domesticado. E aí ele diz, nesse trecho do pensamento selvagem, de tais exemplos que se poderiam retirar de todas as regiões do mundo, cumprir-se-ia de bom grado que as espécies animais e vegetais não são conhecidas porque são úteis. Elas são úteis e interessantes porque primeiro são conhecidas. Portanto, o princípio básico que nós precisamos ter com relação a qualquer tipo de diálogo é conhecimento. Se nós vamos dar alguma utilidade para isso, é outra conversa a posteriori. Mas a gente, muitas vezes na ciência, está sempre querendo dar uma utilidade primeira antes de conhecer. E aí vem a história da ciência, uma discussão sobre ciência, sobre pesquisa aplicada, pesquisa pura. Na minha opinião, não deveria haver essa distinção. E deveria haver apenas a pesquisa como objeto de conhecimento, de investigação. Mais algumas questões. Essa foi uma epígrafe que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, uma dissertação muito dura sobre ecotoxicologia, do Mohan, em que ele diz exatamente isso. O erro é terminar acreditando que aquilo que não é quantificável e formalizável não existe, essa escória do real. Um sonho delirante, porque nada mais louco do que a coerência abstrata. Eu coloquei na minha epígrafe, Fernando, de um mestrado que era cartesiano do início ao fim, análise ecotoxicológica de efluentes industriais, lá no estado da Paraíba, da região de indústrias de lá. Pois bem, observem que o que não é quantificável nem formalizável não existe ou se é a escória do real. E muitas vezes, nas nossas pesquisas científicas, o que é que nós fazemos com os pontos discrepantes ou os pontos fora da curva? Nós descartamos, desprezamos, e muitas vezes são esses pontos que são parte integrante e fundamental do real. Então, muitas vezes, o diálogo com essas pessoas é fundamental para a gente aprender um pouco mais do que era aquele lugar. Eu, por exemplo, aprendi muito sobre a mata de Caatinga, não na academia, mas nas minhas aulas de campo, com o meu querido e saudoso amigo Francisco Lucas da Silva, o nosso Chico Lucas, lá da Lagoa do Piatório, no estado do Rio Grande do Norte, já falecido há 2 anos. E, por fim, gente, está terminando realmente. Essa frase, ou esse pensamento do professor Aziz Nassib Ali-Saber, professor da USP, enfim, isso lá já em 92, na época 92, falando sobre educação ambiental, que tem a ver com essa discussão. É uma ação entre missionária e utópica destinada a reformular comportamentos humanos, recriar valores perdidos ou jamais alcançados. Vejam, recriar valores perdidos ou jamais alcançados. Um esforço permanente na reflexão sobre o destino do homem, de todos os homens, face à harmonia das condições naturais e o futuro do planeta vivente, por excelência. Ele fala isso neste livro e, na verdade, é um livro, é um trecho pequenininho, tem 4 páginas esse artigo, eu tirei isso, porque desse artigo que ele fala, ele diz uma frase, não é ele diz especificamente, foi traduzida e foi divulgada, que diz mais ou menos o seguinte: o problema da questão ambiental passa por quanto cada um de nós está disposto a abrir mão das superficialidades que são geradas no nosso dia a dia. Nesse modelo da sociedade de consumo, em que cada vez mais se precisa consumir, produzir e consumir, e produzir e consumir. E para finalizar, de fato, eu deixo todos aqui com o pôr do sol em Ipanema. E este pôr do sol não é só um pôr do sol, mas é uma leitura do ambiente em que as pessoas fazem, que quando o pôr do sol forma esta barra de nuvens, está por trás dessa barra de nuvens, é porque haverá bom inverno. Inverno, para o nossa linguajar lá, é chuva, tá?
Inverno não é esse frio que a gente fica aqui igual um pinguim de geladeira, não. É chuva. Inverno é isso para nós. Então, esse pôr do sol ele tem um simbolismo, para mim, muito forte. Isso é que a leitura do conhecimento da natureza por essas pessoas que são leitores, como diz César Almeida, leitores de segunda ordem. Ela diz que os animais, as plantas, as espécies são leitores de primeira ordem, porque estão mais próximos da Terra, ou do que a gente convencionou chamar de natureza. As pessoas que fazem a leitura do ambiente, do clima, das espécies, são leitores de segunda ordem. E nós, cientistas, somos leitores de terceira ordem, porque sempre estamos precisando de algum instrumento com os limites que os instrumentos nos colocam das suas escalas para poder definir que é desse jeito ou é daquele jeito. Então, encerrando a minha apresentação, peço um pouco de desculpas e ter a paciência de vocês por ter um pouco de avançado, mas eu não podia deixar de concluir com esse pôr do sol. Obrigado, então, pela apresentação. Fico aqui à disposição. Não sei como é que vai ter as conversas com as pessoas. Obrigado. Muito obrigado. Rafael, eu creio que as pessoas quem está a assistir só pode colocar a questão por escrito, não é? O comentário. Também pode falar. Já pode falar. Não temos essa limitação. Bom, eu tenho de agradecer vivamente ao professor Willis Tabosa a magnífica apresentação que nos ofereceu sobre um assunto que inquieta muitos de nós e que é transversal, não é apenas algo da teoria social, é também da biologia, é também de outras ciências, incluindo a própria economia, apesar da sua arrogância hegemónica, de outros praticantes que roubam de uma certa hegemonia do que deve ser a economia. Sim. Mas nós há hoje uma preocupação crescente, incluindo a própria filosofia, sobre o caminho que a nossa sociedade está a trilhar, um caminho manifestamente de insustentabilidade. E muitos de nós falam, inclusive, na possibilidade da existência da possibilidade de estar já no horizonte, ou de estar mesmo no horizonte, já nem sequer é uma possibilidade, estar no horizonte o colapso da sociedade humana. Que não é o desaparecimento do planeta, mas é o desaparecimento, certamente, da humanidade, por causa da contradição insanável entre o nosso modo de vida e os recursos do planeta Terra, não é? Que nos acolhem e ao qual nós pertencemos. Mas a tua intervenção traz também um outro aspecto interessante, que é inseparável deste debate, que é a arrogância que está dentro da história do mundo tal como ele é hoje e que tem pelo menos 500 anos, que é o da colonização. Ou seja, o que é que o colonialismo fez? O colonialismo foi, de certa maneira, uma máquina de destruição de outros modos de vida, de outras culturas, de outros modos de se relacionar, da sociedade humana se relacionar com a natureza. E este excerto que tu trazes é absolutamente notável. E para não prolongar muito, apenas um brevíssimo, dois comentários brevíssimos. Um sobre o modo como nós podemos, as formas como se pode aceder ao conhecimento do outro, das outras realidades. Tu falaste do trabalho de campo, da experiência, que é absolutamente fundamental. E os meus alunos sabem disso. Eu sempre digo, é preciso ir para o terreno. É preciso não ficar apenas em casa confortavelmente a ler livros ou a consultar, a fazer pesquisas na internet. São atividades importantes, mas não dispensa o resto. Eu conheci a Caatinga, não nas minhas deslocações ao Rio Grande do Norte, vou lá regularmente há muito tempo, muitas vezes, certamente não tantas como eu gostaria, mas eu conheci também
através de uma outra forma, que é uma outra forma de aquisição de conhecimento. Creio que não estou errado em dizer que a primeira vez que me confrontei com esta palavra foi num romance genial de Jorge Amado, Seara Vermelha, que é talvez... vale mais ler o romance sem desprimor para os historiadores que trabalharam e que trabalham sobre o Nordeste brasileiro. Mas eu creio que se alguém quer conhecer, enfim, ter um primeiro contacto aprofundado sobre o que é a história do Nordeste, é ler Seara Vermelha. E ele fala muitas vezes justamente da Caatinga e de tudo aquilo que é a vida neste ecossistema. Esta é uma nota. A outra, que tu falaste muito bem, é justamente que tem a ver com a questão da insustentabilidade. Uma das expressões desta insustentabilidade é aquilo que o Papa Francisco na Laudato Si escreve, cultura do descarte. Tudo se transforma, a Rafaela está a olhar para mim, porque ela recorda-se, tudo se transforma em lixo rapidamente. Tudo é descartável. E nós vivemos numa máquina que tem um motor importantíssimo, que se chama marketing, publicidade, que incentiva as pessoas a consumir, mesmo quando, objetivamente, esse consumo não contribui para a melhoria das condições materiais de existência, nem para a vida feliz. No fundo, aquilo que está no... nós vamos dar isto, nós vamos dar aquilo, mas não é preciso. Já temos tudo, não queremos mais nada. Aliás, há uma história que é contada por um antropólogo norte-americano já falecido, Marvin Harris, que eu li há muitos anos, sobre os povos indígenas que vivem da caça e da recoleção. Nem sequer fazem agricultura na África Austral, no deserto do Kalahari, que abrange uma área vastíssima, que abrange uma parte do sul de Angola e uma parte do noroeste do Botsuana e um pouco do norte da Namíbia. E um antropólogo norte-americano, Chadley, a fazer trabalho de campo lá conjunto há várias formas de o dizer, dos Shermans Kung, do deserto de Kalahari, perguntava, mas porquê que vocês não fazem agricultura? E eles diziam, para quê? Nós temos tanta noz mongo-mongo no mundo que é bastante para aquilo que nós precisamos. E estes povos tinham uma relação com a natureza que era uma relação absolutamente sustentável, coisa que hoje, sobretudo com o desenvolvimento do capitalismo, nós não temos. Nós vamos em direção àquilo que justamente o Michel Louvi fala de forma recorrente, nós vamos em direção ao abismo do caos ambiental, da catástrofe ambiental. E talvez antes dessa catástrofe, talvez em direção ao abismo da catástrofe nuclear, porque é isto que o imperialismo está a fazer hoje, esticando os limites que nos pode levar justamente a essa catástrofe, que é a destruição total da vida humana. Não do planeta. O planeta ficará, eu até digo, o planeta passará bem, as outras formas de vida passarão muito bem sem a espécie humana. É isto, eu tinha mais comentários para fazer, mas deixo para, se houver oportunidade para uma segunda intervenção, mas eu agora quero dar a palavra a quem está presente e a quem nos está a ouvir. Se quiseres dizer alguma coisa, vamos a isso. Apresenta-te, por favor. Sou a Filipe. Sim, de Biologia e Geologia. Sim. Eu queria perguntar se a comunicação é muito importante para tomar decisões e tomar ação perante os planos que nos surgem. Acho que talvez uma forma de comunicação mais na parte da ciência, comunicar às pessoas. Há uma falta de entendimento dos cientistas, as outras pessoas estão a dizer o que diz, ou as pessoas é que não estão a entender as problemáticas. Isso é a sociedade brasileira. Veja, eu
não sou um especialista em comunicação, mas o pouco que eu sei da teoria da comunicação, eu tenho aquele princípio básico do emissor e receptor. Só que não basta, neste processo de emissão e recepção, a verbalização daquilo que se pretende. Neste processo, existe um fator que muitas vezes é desprezado, que é o ruído. O ruído é tratado de uma maneira geral na teoria da comunicação como algo que atrapalha, que pode impedir uma melhor comunicação entre as pessoas. E o que a gente, nesse contexto, entende diferentemente do ruído? É que o ruído ele pode ser reorganizador desta comunicação. O que eu quero dizer com isso? É que na medida em que você tem outros elementos que possam ser somados a esse processo de comunicação e não apenas aquela delimitação, aquele recorte, seja do marketing, etc. O que é isso? Outros aportes de informação. Isso leva a uma outra construção no próprio emissor e no próprio receptor. Então, na minha percepção, o problema é um problema de construção de diálogo, porque, via de regra, você tem o quê? Alguém que diz e alguém que vai ouvir. Como se quem está ouvindo não tivesse a capacidade de refletir e agir sobre aquilo que está sendo dito, que está sendo comunicado, que está sendo informado. E por que muitas vezes isso acontece? Fernando utilizou uma palavra que para mim é chave, chama-se arrogância. Muitas vezes, e aí vamos falar até mesmo como professores, muitas vezes nós, professores, e a gente ouve todas as teorias da pedagogia falar que você tem que ouvir o sujeito, você tem que ouvir o sujeito, mas quando a gente chega em sala de aula, a gente se arvora do poder da cátedra para fazer impor ao receptor o conceito de verdade. E aí eu lembro Niels Bohr, início do século passado, ele diz, mesmo com todas, já dentro do princípio da incerteza do Heisenberg, eu não posso dizer que isto é assim, eu só posso dizer sobre isto neste momento. Por quê? Porque daqui a pouco a outra pessoa... Mas vamos refletir sobre essa situação. Então, quando a gente está falando sobre diálogos com saberes da tradição, o emissor deveria ter muito mais capacidade de ser receptor do que propriamente emissor. Ouvir o outro nos seus desejos, naquilo que ele falou, mas eu não preciso mais disso, eu não preciso do que vocês estão querendo me dar. Porque na nossa arrogância, na arrogância dos caras que queriam fazer os trilhos, colocar as locomotivas, não. Dá uma terra para eles plantarem e não caçarem búfalo, era o que eles julgavam como correto, como verdade. Então, é o discurso da autoridade, é a arrogância de saber que o outro é o mesmo sujeito do conhecimento que você, com a mesma capacidade cognitiva de fazer, volto a dizer, o uso do método científico, fazer observação, levantar hipóteses, cabe água, não cabe água, etc. Testar as hipóteses e comprovar a hipótese. É o mesmo princípio. Por quê? Porque é o mesmo, como diz o Mohan, o mesmo sapiens deles. Ele usa, obviamente, uma subespécie que não existe, do ponto de vista da nomenclatura científica, não é? Para dizer o seguinte, que é o sujeito, e esse demis não tem um sentido pejorativo, tem o sentido de um sujeito que se debruça sobre o conhecimento, se debruça sobre
a vida, se debruça sobre a existência para produzir o seu próprio. Então, esse enlouquecer-se, né, essa demência, esse demens, é nesse sentido. Não é no sentido de insanidade, né? Não, é pelo contrário, é no sentido da capacidade de se debruçar sobre a vida, sobre a existência e refletir sobre isso. Então, desculpe eu ter sido muito, talvez, prolixo, mas como eu disse, eu não sou da teoria da comunicação, é um pouco que eu li, não é? E precisei ler para discutir isso, para poder eu usar aquele papel do etólogo, sabe? De ficar ali horas e horas observando o canto, o vento. É o que essas pessoas fazem. Elas têm tempo para isso. Parte do tempo delas, elas utilizam para isso. Para refletir sobre a vida. Para refletir sobre a existência dele. Qual o horário que eles mais dormem? Depois do almoço. Calor lá, 38 na sombra. 38 Celsius na sombra. Depois do almoço, todo mundo na rede. Até 3 horas, 4 horas da tarde. Por quê? Nós resolvemos o problema com o ar-condicionado. E eles estão todos na rede, na varanda. Entende? Então, assim, saber ouvir muito mais do que falar. Eu acredito que seja exatamente esse o problema que nós enfrentamos hoje. Por um processo, volto a repetir, tomando de empréstimo as palavras do Fernando, de arrogância. Quando você sai do pedestal de autoridade, por isso que eu digo, eu fui reitor, eu sou professor, é isso que eu sou. É desse lugar que eu estou falando. É desse lugar que eu pretendo falar. Eu não sei se eu atendi aí as suas expectativas do ponto de vista da sua inquietação, talvez. Sim, obrigada. Não sei se tem mais alguém. Bom, então eu acrescento um comentário. Há toda uma vasta literatura relativamente a esta articulação e este diálogo entre diferentes formas de conhecimento, de saberes. E eu recordo-me de um autor que eu uso muito, incluindo nas aulas, Rafael deve-se lembrar dele, para discutir o capitalismo. Um autor norte-americano sociólogo, já falecido, um dos grandes, chamado Immanuel Wallenstein. E ele, enfim, é um dos teóricos de proa da teoria do sistema mundial, e ele, refletindo sobre os efeitos do colonialismo, ele chama a atenção para o que significou o avanço da modernização em outros continentes, em outros territórios. Uma vassourada, a expressão é no português, ou em português, a tradução, o tradutor optou pela palavra vassourada, uma vassourada em muitas outras formas de conhecimento existentes, que hoje se revelam, do seu ponto de vista, perniciosos para a vida sustentável. Ou seja, este avanço da ciência moderna e dos conhecimentos considerados pela modernidade como os conhecimentos, entre aspas, verdadeiros, válidos, destruíram muitas outras formas de conhecimento que hoje seriam certamente úteis para nós encontrarmos uma outra forma de dialogar com a natureza. Mais uma vez, creio eu, menos arrogante. Sim? Ou seja, isto leva-nos, enfim, como tu percebeste daquele seminário, há toda uma redescoberta do pensamento ecológico em Marx e Engels. Isso leva-nos justamente àquilo que o Engels escreveu na dialética da natureza, num dos seus textos, depois da origem à dialética da natureza, que é justamente nós não estamos acima da natureza. E tudo aquilo que nós fizermos à natureza, pensando que estamos a agir, as palavras do Engels é mais ou menos esta, como conquistadores que arrasam tudo à sua frente, os povos
destroem os povos que são objeto da sua conquista, como fez o colonialismo interno norte-americano, que destruiu os povos indígenas que ocupavam o território, que viviam de uma outra forma e que não queriam viver de outra maneira, senão aquela que sempre viveram. O Engels chama a atenção. Tudo aquilo que nós fizermos à natureza, ela devolve, ela vinga-se. E nós estamos a perceber o que é essa vingança, não é? Tu viestes aqui experimentar uma situação concreta de eventos sucessivos, de tempestades que não têm paralelo na história climática das últimas décadas em Portugal e que só podem ser explicadas no quadro daquilo que se pode designar por efeitos concretos das alterações climáticas. Ou seja, se acharmos que nós podemos usar a natureza à nossa vontade, não podemos. Ela vai vir, este uso vai virar-se contra nós. Num quadro dramático, é que ao contrário do que pensam esses grandes capitalistas das novas tecnologias, não há planeta B. Não. Só temos este planeta. Não, portanto, ou resolvemos os problemas neste planeta, ou então não temos solução, ainda que alguns possam sonhar ou até ensaiar formas de vida em outros, fora do planeta, no espaço, ou eventualmente até num outro planeta, eventualmente Marte, enfim, mas eu creio que não há caminho, pelo menos para a humanidade no seu todo. Era isto que eu tinha para comentar adicionalmente. Eu queria só fazer um pequeno comentário e fazer uma sugestão. Diria você como bióloga, tem um livro do autor chamado Jean-Marie Pelt, do francês. É um biólogo também. O nome desse livro, ele escreveu vários, mas esse livro é para mim, para tratar de comunicação. Linguagens secretas da natureza. A comunicação dos animais e nas plantas. Esse livro é muito interessante para a gente entender que é só o homem que fala. Tá, ok, o homem tem a sua linguagem própria e tal. Só o homem que se comunica, mas não. E ele fala diversos exemplos no mundo inteiro. Tem um deles que eu acho magnífico, que é exatamente quando as girafas começam a comer os brotos das acácias e o vento vai levando substâncias, hormônios, substâncias químicas que as acácias produzem, e lá na frente as outras acácias começam a ter um gosto mais amargo que as girafas. Esse é um exemplo, só um recortezinho, para um aperitivo, para se você vai adorar esse livro, não tenho nenhuma dúvida, não é? Fala sobre homens e mulheres de mãos verdes. Homens e mulheres de mãos verdes. Não é qualquer pessoa que vai plantar uma flor e tal, uma planta, e ela vai crescer exuberantemente. Não, são homens e mulheres de mãos verdes. Por quê? Porque tem um diálogo desses jeitos com as plantas. E assim a gente vai para outros animais, assim por diante. Minha esposa é uma mulher de mão verde. Eu já não sou. Infelizmente, eu consigo plantar um feijão no algodão com água. Aquela experiência que a gente faz lá. Né? Enfim. E por fim, para eu também resgatar uma coisa que você falou na sua primeira fala, e que ainda bem que também hoje aqui nosso amigo, você ia ficar com muita raiva de mim, né? Esse problema é porque do distanciamento do homem com o meio, e eu já nem falo muito do termo natureza. Carlos Walter Porto Gonçalves, autor brasileiro, ele fala isso há mais de 20, 30 anos. O próprio conceito de natureza não é natural, é uma construção social. Mas, enfim, é porque o homem se distanciou. Na hora em que criou a história da cultura, ele separou natureza e cultura. Como se cultura era do âmbito do humano, natureza do âmbito daquilo que está ali fora. Não está nem aqui dentro, está ali fora. O ar que a gente respira é natureza. Ou não? Na hora que ele está poluído, contaminado de alguma forma, nós vamos ter efeito sobre isso. A água que a gente bebe, as plantas com que a gente
Enfim, esse distanciamento é porque, na hora em que a gente sai, temos 300 mil anos de existência enquanto sapiens. Na hora que a gente sai daquela condição de estar mais próximo para enxergar mais longe, no bipeditismo, a gente perdeu esse contato, esse tocar, esse sentir. A gente não anda mais descalço, a gente não pega mais na terra, porque não pode, porque isso, porque aquilo, as crianças não podem ir no jardim, tem que estar tudo calçado. Enfim, só para a gente se distanciou. Por quê? Porque nós achamos que não somos natureza. Ninguém aqui vai entrar no ciclo da vida, né? Nós vamos viver aqui para a eternidade, como matéria, não é? Estou falando do ponto de vista espiritual, isso aí, não vou nem me meter, não quero nem entrar nessa seara, que eu sou zero para falar sobre isso. Eu estou falando enquanto matéria. A gente não vai entrar no ciclo da matéria que a gente aprendeu lá. Nós somos 90% carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, ou não? Mas nós não achamos que somos isso. Ninguém se acha natureza. A gente só acha que é cultura. É só deixar essa reflexão, que é uma reflexão muito própria minha. Não estou aqui, tá certo, trazendo nenhuma agressão, mas é muito própria minha. Tem alguns colegas que, se eu falar isso, é capaz de me crucificarem, né, de cabeça para baixo, na frente do Instituto Federal. Mas é porque essa a questão. Você não acha que é natureza, você não acha que pertence, você não acha que tudo que está ali, você é parte também. Gente, somos todos pó de estrela? Vamos lá. Ou não? Não é isso que se diz? Somos todos pó de estrela. Por que agora eu sou um pó de estrela sofisticado, e penso, e ando, e falo e tal, e eu não sou um pó de estrela vegetal, eu não sou um pó de estrela fungo? Esse talvez seja um grande problema comunicacional nosso. É só uma reflexão. Eu não resisto, ia dar por encerrado, mas eu não resisto novamente a trazer o Friedrich Engels. É que ele escreve justamente sobre isso, dizendo que nós pertencemos à natureza, com a nossa carne, o nosso cérebro, o nosso sangue. Nós somos parte inseparável da natureza. E se pensarmos deste ponto de vista, nós pelo menos teremos uma maior preocupação em estabelecer uma outra forma de nos relacionarmos com ela e com as outras formas de vida. E já que estamos na recomendação de livros, eu creio que sou o único professor do Instituto de Ciências Sociais e eventualmente da Universidade do Minho, não, talvez na filosofia faça parte da recomendação de algum curso, mas no Instituto de Ciências Sociais sou o único a recomendar, para espanto dos meus alunos e das minhas alunas, porque a Rafaela já me veio dizer que ficou muito surpreendida, a recomendar a Filipa a carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco. É absolutamente genial. Enfim, para quem não tem fé, como é o meu caso, descarto os últimos capítulos, mas todo o diagnóstico é um diagnóstico absolutamente notável, em que ele mobiliza alguns conceitos, como já aqui falei, o da cultura do descarte, em que tudo se transforma em lixo rapidamente, Obsolescência programada. E tudo isso, e o conceito que ele utiliza, ele toma do castelhano, rápida ação. Ou seja, nós vivemos num mundo aceleradíssimo e cada vez marcado por mais atividade, marcado por aquilo que já não temos e que esses povos que tu falavas, mesmo no Nordeste brasileiro, que é tempo para observar, para ver, sem pressa. E, enfim, uma última nota, já que estás aqui, e creio que os que nos estão a ouvir, não foi aqui referido, mas foi referido a pegada ecológica. O próprio Brasil já ultrapassou, já está a 2,7, creio eu, acima de 1,7, o valor de referência para uma sustentabilidade. Há uma equipa liderada por um sueco, Johan Rockström, que tem trabalhado em torno do que eles definem como os limites planetários, na literatura inglesa, os planet boundaries, e vale a pena ver o que ele tem escrito sobre isso e sobre o que eles definiram 9 limites e 7 já foram superados, e, portanto estamos à beira de uma
crise ambiental severa. E, portanto, é isto. Willis, muito obrigado pela tua brilhante apresentação e depois comentários. Iremos prosseguir amanhã na minha aula das 11 horas. Sim, perfeitamente. Na sala E3, no edifício 3, na sala 103. Filipa, se quiseres aparecer para uma aula de 2 horas em que o professor Willis não vai ter a limitação que teve aqui hoje para falar sobre estas questões, e lança-te um desafio. A disciplina, a unidade curricular chama-se Cultura, Diferença e Desigualdade. Cultura, Diferença e Desigualdade, e creio que talvez como desafio, talvez porque não começar pela discussão entre cultura e natureza, sim, ou então por esse excerto genial desse vídeo que eu não conhecia, para confrontar os alunos justamente com as questões da diferença cultural e daquilo que é a construção de a transformação progressiva de uma cultura particular, que é a da modernidade capitalista, na cultura hegemónica, única, universal. Muito obrigado. Obrigado. E temos almoço a seguir. Sim, obrigado. Muito Obrigado obrigado por essa presença. Obrigado a quem estava presente online pela participação. Foi muito gratificante. E mais uma vez, Rafaela, muito obrigado pelo teu cuidado em montar este seminário. Filipa, ficamos, convido para